Bom dia. Hoje já estamos no 20º dia. Deixa eu ver, mensagem no grupo. Meninas, hoje é feriado. Por aqui. Eu levantei um pouquinho mais tarde. Estamos aqui para o nosso devocional diário de segunda a sexta. Fazemos sempre às 6 da manhã. E antes de começar, eu estava aqui fazendo minhas orações, refletindo. E hoje a nossa reflexão é sobre humildade. Humildade como estilo de vida. Treine até se tornar. A reflexão está em Mateus 18, versículo 3 e 4. E disse: Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A autora traz essa passagem e faz a reflexão sobre, que os discípulos estavam conversando em uma discussão, um diálogo entre eles. Qual deles seriam maiores no reino dos céus? E Jesus os respondeu que maior seria aquele que se fizesse humilde como esta criança. E aí que nessa passagem lá em Mateus, ela ficou refletindo. Como comporta uma criança? E como vive a sua criança interior? Vocês conseguem reconhecer a criança interior de vocês, que ela tá aí? Como era essa criança? Ela ainda vive? É lógico que a gente cresce, tem que assumir responsabilidades, amadurecer. Mas tem tanta coisa de criança que a gente deveria levar para a vida, Como a pureza, aquela genuidade, aquela alegria espontânea, a verdade. Que, gente, criança é tão sincera, Criança não tem um filtro, mas não é aquele filtro da maldade. É aquela sinceridade, não são omissas. Tudo que você pergunta, ela vai falar com sinceridade. Por que a gente começa a colocar esses filtros na verdade? Será que são os nossos pensamentos, nossos sentimentos que vão ficando contaminados, poluídos? E eu achei bem interessante essa reflexão, olha. A criança não se guia por segundas intenções, ela é verdadeira. Fala a verdade, mesmo que isso lhe traga algum prejuízo. Outro aspecto de uma criança é ser dependente, saber que precisa de cuidados e orientação. Ela confia e descansa, sabendo que tem alguém forte o suficiente e que a ama mais que todas as coisas, alguém que está cuidando de tudo. Uma criança escuta ordens e por mais que algumas vezes as questione, ela no final obedece. Então, uma criança tem como característica a dependência, a verdade, a pureza, a subordinação, a autoridade dos pais, a confiança e a obediência. Todos esses comportamentos só existem em um adulto que conseguiu dominar seu ego e vive uma vida guiada pela humildade. Só uma pessoa humilde consegue ser 100% verdadeira consigo mesma e com os demais, tendo clareza da sua humanidade e de seus pecados, confessando e se arrependendo. Só os humildes se arrependem e mudam de verdade. Só quando nos tornamos humildes como uma criança, saberemos viver de maneira subordinada à direção de Deus, mesmo que isso vá contra os nossos desejos pessoais, experimentando assim a verdadeira dependência e confiança naquele que nos amou primeiro. Só um coração de criança se esvazia das suas convicções e verdades, entende que não é nada nem ninguém sem que esteja cheio do Espírito Santo de Deus. E aí essas reflexões me trouxeram a consciência assim, como a criança consegue descansar quando ela se sente segura, Ela não preocupa com as coisas. Ela dorme e sabe que tem alguém cuidando, zelando, que vai levantar.
e vai ter ali, né, o seu alimento, o aconchego, a comida preparada para ela. Uma criança que se sente guardada e protegida e amada. E como nós nos comportamos, né, diante de Deus? Quando a gente fica assim, murmurando, lamentando, cheio de preocupações, de questionamentos, de dúvidas. Será que nós estamos comportando como essa criança? Que sabemos que tem alguém que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos cuida, que tudo pode, e que estamos rendidos, entregue a Ele, fará por nós. Gente, estava refletindo há um tempo atrás, né? A beleza de ser quem você é. Que a gente tá aqui só de passagem mesmo. O que tem às vezes parecer estranho para os outros? De você ser você, desde que você não esteja ferindo ninguém, magoando ninguém. Tudo bem que tem algumas pessoas que podem ficar ofendidas só pelo fato da gente ser quem nós somos. Mas de você estar alinhado às suas ações, suas emoções, suas atitudes. Porque no mundo hoje, como tá, às vezes falar de Deus ofende outras pessoas. Se isso é a sua verdade. E crianças são 100% verdadeiras consigo mesmas, né? E criança, ela não tem pecuinha, já viu? Ah, eu não vou ali porque tem alguém. E como ela nos educa, né? Criança nos educa de uma forma. Recentemente passamos por uma situação, né? E que estava lá toda aquela questão de adultos, pecunia que às vezes nem sabe por que aconteceu, do que tá aquele envolvimento. Mas as crianças, com a sua pureza, elas não veem, não percebem nada porque elas são puras, né? E elas querem estar ali, querem ir no lugar, mesmo, sabe? Elas não vão evitar de fazer algo do que elas querem porque vai ter alguém ali, vai passar, que tá olhando, que vai pensar. E aí a gente tem que ter a humildade, né? E também, por causa do ego, do orgulho, não privar as crianças. Com certeza, todo adulto com uma criança já passou por algo que ensinou muito. E a pergunta que é nessa situação, você conseguiu moer seu ego, seu orgulho, sua falta de humildade e não reprimir essa criança e fazer o que ela queria fazer? Não estou falando da sua criança interior, estou falando de você estar num ambiente com uma criança, um ambiente onde o seu ego, o seu orgulho pode estar lá moendo, manifestando, que a criança quer ir lá naquele brinquedo, mas lá vai ter uma pessoa que você não quer cumprimentar pelo seu ego, seu orgulho, por aquelas picuinhas suas, pelas coisas que você criou, pelo que você perdeu a sua pureza de criança. Que a criança assim desentende um com o outro, daqui a pouco já tá os dois juntos lá, brincando, chamando o outro, chorando, pirraçando pra estar junto. E nós, adultos? Às vezes pega assim aquele ranço, não sei, peguei um ranço. Mas depois por quê? Você nem sabe explicar por quê. Mas vê a pessoa, fica lá com o rancinho, que é o orgulho. Falando, tudo bem que é legítimo às vezes você sentir alguma indignação, que foi ferido, querer se prevenir, pela nossa carne diremos que sim, né? Aí a pergunta que fica é o que Jesus faria? E quando falo que Jesus faria, né? 70 vezes 7 e a sua face. E se ele errar de novo no mesmo dia? 70 vezes 7. Gente, é profundo, né? Você pergunta e tá aqui na situação. E quando você fica lá, né? A criança nos ensinando. Meu Deus. Já tinha lido esse dia do devocional que eu tô fazendo com vocês. E aí hoje, sobre criança, fazendo essa reflexão, me veio tão profundo. Um acontecimento pessoal. E a Deus dizendo, né? Vamos moer esse orgulho. Porque a criança, gente, ela não importa quem tá certo, não importa quem tá ferido. Porque a criança, ela já é curada genuinamente. Ela não leva isso, né? Quando a gente vê uma criança ficando chateada com alguém, com uma outra criança, passa um tempo, daí a pouco, na outra vez, ela
como se nada tivesse acontecido. Quando foi que nós perdemos isso, né? Ou quando foi que magoou tanto a nossa criança que a gente deixou de perdoar? E começou a fazer todas as coisas que seria ali de um segundo e estaremos juntos, dando a mão, correndo, brincando junto. Fica levando pra vida e depois nem sabe direito como começou. Então que nós convidemos, né, o Espírito Santo para que a gente cresça, mas nunca perca o nosso coração de criança. E nosso exercício de hoje, ela traz, como sempre, né, trazendo a consciência. E, bem, Camila, como posso treinar a humildade até me tornar humilde? Podemos começar esse treino pelas simples coisas do nosso dia a dia. Ela traz 5 regras de ouro para treinar nossa humildade. Ai, Fred, explicou o pão de queijo. Peça sempre por favor, independente do que está pedindo e para quem. 2. Diga sempre obrigado. Olhe nos olhos e seja grato pelo que as pessoas fazem a você, pelas pequenas e pelas grandes coisas. 3. Peça ajuda sempre que precisar. Diga, eu não sei, eu não consigo. Demonstre vulnerabilidade reconhecendo em algumas situações você não sabe o suficiente ou não consegue sozinho e precisa que outra pessoa segure na sua mão e o ajude. Peça perdão sempre que errar. Olhe nos olhos e peça perdão de maneira específica, deixando claro que reconhece o erro que cometeu e se arrepende dele. 5. Fale a verdade. Em Mateus 5,37, Jesus nos adverte dizendo, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O falar a verdade, somente a verdade, mesmo que essa verdade gere algum tipo de constrangimento ou dor, é um exercício de humildade e nos faz neutralizar a ação do mal, do orgulho. A mentira é do diabo. Se nos lembrarmos disso, saberemos com quem estamos andando de mãos dadas quando mentimos. É importante lembrar que exagero é mentira, que omissão é mentira e que sofismo e manipulação também são mentiras. E assim, à medida que treinamos comportamentos de humildade e buscamos um relacionamento mais próximo com Deus, vamos nos esvaziando do ego e nos enchendo de Cristo, de modo que possamos nos tornar como criança. Gente, eu espero nunca mais esquecer dessa reflexão, viu? Sempre quando estiver com as crianças, para buscar isso, né? Essa pureza, essa humildade, essa genuidade, onde não existe ego, orgulho, mas só uma alegria genuína, né? Um amor genuíno. E que as crianças continuem nos ensinando e trazendo à tona o melhor que existe em nós, resgatando, né, essa criança que existe em nós, que já fomos, curando ela e não perdendo o melhor pedacinho que existe, né? Então ela vem aqui para o nosso exercício de hoje. Entendendo que ainda existe em mim e em você um caminho a ser percorrido para transformar seu coração, quem se identifica um coração egóico, um coração humilde, olhando para a sua vida até aqui, quais dos 5 comportamentos sugeridos para o treino diário de humildade lhe parecem ser mais difíceis de colocar em prática? E por que fazer isso incomoda? Anote a seguir o comportamento e a solução para implementá-lo. Então, quais são os 5? Peça sempre por favor, primeiro. 2, diga sempre obrigado. 3, peça ajuda sempre que precisar, diga eu não sei. 4, peça perdão sempre que errar. E 5, fale a verdade. Então, dentro disso, quais desses comportamentos mais lhe incomodam? Eu coloquei aqui, né? Pedir ajuda. Eu acredito que fazendo a reflexão, né, depois disso, que teve o do outro falar a verdade. Gente, já viu sempre quando a gente quer omitir, enfeitar um pouquinho as coisas para não assumir a literalidade? Até porque a gente fica ofendido muito com a verdade, né, quando ela é limpa. Quando a gente não coloca os enfeites, não fica parecendo, às vezes, como uma pessoa seca, grossa. Quando é que a gente começou, né, a rotular a verdade assim, como grosseria? Então, é
verdade, não posso. Já tenho outro compromisso. Isso não é prioridade para mim. Então, é algo que eu tenho tentado viver na prática, assim, fiel 100% à verdade. Sabe quando eu vou falar algo que aí vem querer colocar os enfeites? Gente, a minha consciência sempre me chama. Com quem você está querendo andar de mãos dadas? Então, esse, eu acredito que é o que eu tenho treinado, principalmente. É o da verdade. Vejo aqui também, né? O de dizer, por favor, obrigado, é algo que já fazia parte de meu pai. Sempre ia ligar na padaria, pedir um pão. Bom dia, por favor. Obrigada. Então, isso sempre foi uma regra de ouro, assim, na nossa comunicação. Meu pai trabalha com atendimento ao público, balcão, há muitos anos, né? Então, essa questão do bom dia, obrigada, ou por favor, foi algo recorrente, cobrado durante o meu crescimento. Então, esse, eu acredito que não tenha problema, sabe? Eu consigo ecoar meu pai falando o tempo todo. E fico aqui, né? Esse tipo de perdão, falar a verdade e pedir ajuda. Eu me identifiquei, eu achei que eu era uma pessoa boa de pedir ajuda. Porque quando eu comecei a dirigir, eu não sei o que tem, se eu não der conta, eu peço alguém, eu peço ajuda. Mas em outras coisas, né? Contra, às vezes, aquele nervosismo, aquela irritabilidade, a falta de paciência, mostrava-se, na verdade, um ego, um orgulho, em pedir ajuda, como se ninguém fosse fazer tão bem como você no seu tempo. Então, é algo a se treinar. E aí, no nosso exercício, você vai colocar o comportamento, aqui, né, a consciência, e aqui no exercício você vai colocar assim, ó, qual é o comportamento e como vou treinar para mudá-lo. Gente, quem não tem o livro ainda, recomendo muito para vocês já poderem fazendo juntos, todos os dias. Coloca a data que você tá fazendo para depois voltar. No link da bio tem o site, ele tá com 50% de desconto para vocês comprarem, tá bom? E me fala o que vocês estão achando. Todos os dias a gente tem nosso louvor para você fazer a sua meditação e a sua reflexão. Hoje, o indicado é Que Ele Cresça, Degma Marx e David Quillan. E nós estamos agora para fazer a nossa oração final. Meu Senhor e Pai, eu hoje reconheço diante de Ti toda a altivez que existe na minha alma e clamo que Tu me sustentes na jornada de treinar meu coração e minha mente a Te agradarem. Peço-Te persistência para não desistir no meio das dificuldades em buscar santidade e humildade para a minha vida. Decido hoje deixar claro todos os dias, por meio dos meus comportamentos, que somente Tu és o meu Rei e o único Deus. E eu me arrependo por todas as vezes que escolhi agradar ao diabo com minhas atitudes e não a Ti. Perdão, Senhor, eu Te amo e quero viver uma vida que Te agrade e que glorifique o Teu nome. Amém? Em nome de Jesus. Então vem de Espírito Santo, que não seja só um conhecimento, propriedade mental, mas que no Teu Espírito da verdade, da consciência, nos guie, nos guarde, nos traga sempre, Senhor. Sempre quando estivermos diante de uma situação, uma adversidade, um momento, meu Pai, a Tua palavra ela não volte vazia. Ela esteja lá, meu Pai, com o Teu Espírito da verdade na nossa consciência, meu Deus, nos trazendo à tona a Tua palavra, e que ela não volte vazia, que ela tem que vir através das nossas atitudes. Esse é o meu desejo para mim, para você, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, esteja sempre na nossa consciência, não deixando que a palavra de Deus volte vazia, mas que ela signifique nos nossos atos, nas nossas atitudes. Que quando a carne quiser gritar, para que a gente tenha atitudes que não estejam alinhadas, o Espírito Santo vem e nos alinha. Alinha as nossas ações, as nossas emoções, a nossa direção. Aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Em nome de Jesus. Uma semana abençoada para todos nós.